Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maurício Alves, tenho hoje mais uma dica de cinema para vocês. A obra que tenho a recomendar hoje é uma produção espanhola, lançada em 2019, consta inclusive no catálogo da Netflix, e é o filme O Poço, uma obra que tem chamado a atenção, especialmente nesse momento em que experimentamos essa necessidade de restrição social decorrente dessa pandemia, né, causada pelo novo coronavírus, mas que de alguma forma nos leva a refletir e repensar esse modelo de sociedade e esse modelo econômico em que as condições materiais de existência se expressam de uma maneira tão desigual, né? E o filme ele tem basicamente vocês sabem que a minha proposta não é trazer spoiler, né? Não é trazer nenhum tipo de detalhamento em relação ao roteiro, mas o meu estímulo maior é, sobretudo, é, estimular aqueles que efetivamente não assistiram os filmes que eu recomendo e que, a par disso, possam ler, fazer a leitura dos textos que eu produzo no meu blog, o www.solardapalavra.blogspot.com. Desde já, eu já recomendo a leitura desse texto, que é uma reflexão, um pequeno ensaio com base nesse roteiro que está aqui embaixo na descrição, o link está aqui embaixo na descrição do canal, e eu gostaria muito de recomendar a leitura dele, sobretudo que vocês também compartilhassem se efetivamente se identificarem ou se julgarem que o texto ele incorpora algum nível de relevância. O filme em questão ele reproduz um cenário arquetípico, digamos assim, da própria sociedade que nós vivemos, não é? Ele reproduz uma prisão na qual os indivíduos, os presos, eles estão neste local que de fato trata-se de uma configuração arquitetônica que dá a ideia de um poço mesmo, cuja profundidade parece ser abissal, quase que incansável. E ali nós percebemos que é uma espécie de reprodução, o microcosmo desse modelo societário a que nós estamos agora, contemporâneo, pós-modernamente submetidos, em que a sobrevivência, né, parece se estabelecer como um mecanismo, como um único horizonte. A sobrevivência ela se expressa como um único horizonte para que a gente permaneça caminhando existencialmente. E nesse sentido, uma das coisas extraordinárias é perceber que quando a sobrevivência, a necessidade de sobrevivência se estabelece como fator preponderante ou como único horizonte existencial, de fato, disso decorre a ausência de empatia, disso decorre a dessensibilização ou a insensibilidade dos indivíduos, no sentido de perceber que o outro, em que pese não precisar ser necessariamente uma extensão dele, mas que ele possa ser enxergado na sua perspectiva humana e que a dignidade humana possa ser considerada como fator determinante para estabelecer, digamos, uma requalificação nas nossas relações. É um filme que leva a gente a pensar, a aprofundar a nossa crítica em relação a esse modelo de sociedade. Esse modelo econômico, como disse, parece expressar ou reproduzir a desigualdade como condição inescapável para que a roda, digamos assim, permaneça girando. O Poço, a minha recomendação para que vocês assistam, se debrucem sobre o roteiro e procurem pensar para além, procurem enxergá-lo como uma metáfora extraordinária, especialmente nesse momento em que a desigualdade se expressa de uma maneira tão vigorosa e onde as vísceras, digamos assim, né, desse modelo que nos tem sido imposto, não é, há alguns séculos, efetivamente, como ele apresenta as contradições como um mecanismo aparentemente insuperável. Então, é nas fissuras dessas contradições que a gente possa refletir e enxergar alguma ou algumas alternativas de requalificação da nossa dimensão relacional, da nossa capacidade de enxergar a vida para além da superficialidade, tá bom? O Poço fica a minha dica para o dia de hoje. Mais uma vez convido vocês a lerem esse pequeno ensaio aqui, está aqui na descrição do canal, logo aqui embaixo, para que vocês leiam, compartilhem
E também compartilhem esse vídeo, né? Peço também que se inscrevam no canal para que a gente continue, como sempre digo, continue estimulado à produção não apenas dos vídeos, mas sobretudo desses textos que eu particularmente reputo bastante importantes e que geram em alguma medida a reflexão na gente, tá bom? Um grande beijo no coração, fica com Deus, dias melhores virão. Assim seja, forte abraço, tchau, tchau, gente.